Olá, eu sou Buzaide, estamos aqui em San Antonio, Texas, no Breast Cancer Symposium. E acabamos de sair do General Session número 1, onde alguns abstracts bastante interessantes vale a pena vocês ouvirem. Estão comigo a doutora Débora Gagliato, Super Expert em Câncer de Mama, do Centro de Oncologia da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e Juliana Pimenta, que é uma Super Expert em tumores ginecológicos e mama, também do Centro Oncológico da BP. Meninas, welcome. Obrigada. Débora, tem 3 áreas que foram apresentadas. Primeiro foi preditor do Impassion 130, tinha sido apresentado já na ESMO, e dessa vez dissecaram um pouco mais o problema da detecção do PDL1. Esse é um erro comum, eu fico recebendo torpedo de colegas, olha, já mandei o tumor para checar PDL1, mandou provavelmente para 22C3, achando que é tudo câncer de pulmão. Fala um pouquinho de como foi o Impassion e como é importante essa diferença. O Impassion foi um estudo de fase 3 randomizado que recrutou pacientes com carcinoma de mama triplo negativo metastático para quimioterapia, no caso nab-paclitaxel, ou quimioterapia combinada com anti-PDL1, atezolizumab. Essas pacientes poderiam ter sido já tratados no cenário precoce desde que há mais de 12 meses, de acordo com o recrutamento do estudo. E esse estudo ele mostrou claramente um ganho importante de 10 meses de sobrevida global no grupo que recebeu a terapia combinada, imunoterapia com quimioterapia, mas no grupo com expressão igual ou acima de 1% de PDL1 no estroma, no infiltrado linfocitário peritumoral. Então, essa apresentação de hoje, isso a gente já tinha de apresentação da ESMO, há poucos meses atrás, e a apresentação de hoje tenta avaliar se haveria alguns outros marcadores no estroma tumoral que pudessem predizer benefício do uso de atezolizumab. Então foi avaliado a presença de linfócitos tumorais infiltrantes, a presença de células CD8 positivas e, na verdade, esses marcadores eles só foram associados com benefício à imunoterapia se houvesse a presença, a expressão de PDL1 também acima ou igual a 1%. Mostrando realmente que o grande marcador desse estudo é a expressão de PDL1, não no tumor, mas no estroma relacionado ao tumor. É importante ressaltar, né, Ju, quando se olhava só o tumor, só 9% tinha expressão de PDL1. Correlacionava-se também, mas só 9%, versus mais ou menos 40% quando se olhava as chamadas immune cells. E aí, óbvio, então, um grande ganho você fazer immune cells. Outro ponto que eu queria que você comentasse é o tipo de anticorpo. Sim. Então, a gente vai fazer essa avaliação, né, com anticorpo por imunistoquímica. E, na verdade, isso é importante fazer esse tipo de avaliação, saber exatamente o que está sendo utilizado. E essa questão do 1%, né, que é uma coisa também que foi discutida, se a gente precisaria ter uma taxa maior que 1%, se teria um benefício maior que se chegar aos 50%, e realmente não, porque a taxa de pacientes com câncer de mama, que tem uma porcentagem de PDL1 maior do que 1%, é uma taxa bem mais baixinha. Então, a gente acha que realmente o que foi avaliado é que 1% seria, acima de 1% estaria suficiente. Eu acho que aqui é importante ressaltar o tipo de anticorpo. O anticorpo usado chama SP142 da Ventana Roche. Roche comprou a Ventana. Não é o 22C3 da MSD, não é o 288 da BMS, embora tenha alguma correlação, não é o mesmo anticorpo. Então é necessário importar um anticorpo para fazer essa análise. Segundos depois da apresentação, estava rodando as perguntas do time Einstein para o Marcos Corpa, que é patologista nosso da BP, pelo BAC, e também do Einstein. E, obviamente, ele falou, guys, nós temos que trazer o anticorpo. Eu já tinha pedido para o BAC trazer logo após uma publicação e apresentação na ESMO. Então, isso é importante. Não é qualquer anticorpo. A solicitação deve ser avaliar immune cells pelo anticorpo SP142. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos falar um pouquinho da heterogeneidade tumoral. Ninguém tem dúvida que o bandido vai mudando, vai sofrendo novas mutações e vai sofrendo seleção pelos tratamentos impostos, tanto imunoterapia como hormonioterapia, tanto quimioterapia quanto hormonioterapia. Qual é o seu take em termos de 3 ou 4 apresentações fantásticas, eu diria, uma com uma célula única, o cara fazia a genotipagem, o genoma da célula única,
para mostrar o quão heterogêneo o tumor é. Eu achei uma microdissecção de uma célula só. O laboratório do MD Anderson inteiro dedicado só para isso. Você pode comentar um pouquinho no seu final take disso? Foi uma sessão muito interessante, realmente a avaliação molecular de tumor primário de mama comparado a sítio metastático, nós mostramos que há uma evolução clonal importante, isso pode ser por seleção de pressão de tratamento ou realmente por uma evolução genômica. Nós percebemos claramente que existem genes que são muito mais enriquecidos, mutados no tecido tumoral, como RB1, NF1, P53, muito ganho de número de cópias de gene também em relação ao tecido primário de mama. Existem algumas assinaturas também moleculares que são claramente enriquecidas em tecido tumoral, como a assinatura relacionada à ApoBec, assinatura relacionada à deficiência no reparo de recombinação homóloga do DNA, tudo isso sugerindo essa mudança importante no tecido metastático e fomentando discussões e possíveis tratamentos que possam adereçar realmente essas mutações. Por exemplo, o Fabrice André mostrou claramente que mutação em NF1, que é claramente mais prevalente no tecido tumoral, acarreta um prognóstico muito pior, e aí vem discussões sobre tentar recrutar esses pacientes para estudos com drogas-alvo, tendo como alvo essas alterações que são muito mais prevalentes no tecido tumoral. Embora não é incomum nós não conseguirmos ter druggable targets ainda, uma coisa ficou claro para mim: se eu for biopsiar para tentar obter um druggable target, eu vou querer um espécimen mais fresco, mais recente possível. Acho que a modificação ficou clara. Nossa experiência, acho que quase de todos nós, sugere que na maioria dos casos de mama em que a gente pede plataformas Foundation One-like, o Fleury tem uma agora chamada Oncofoco, excelente, muito semelhante ao Foundation One e muito mais barata. Talvez eu faça na doença metastática, mas mesmo assim a maioria eu não vou achar um druggable target. E foi muito claro, o Fabrice André deixou bem claro, a gente também não sabe se a perturbação observada é um verdadeiro driver gene. Sim. Acho que esse também é outro ponto interessante. Eu observo a perturbação e não é claro se é um verdadeiro driver gene. Acho que um ponto que a gente também estava conversando agora é com relação às taxas de tumor mutation burden e das vias de recombinação homóloga, que eles mostraram um aumento com relação na doença metastática, mas, mais uma vez, um dos pontos que se levantou bastante nessa discussão é que a gente não sabe a realidade, o que isso vai impactar com relação à parte clínica. A gente ainda precisa de mais dados. Muito mais essa estudos, variação, com certeza. mais estudos. Agora vamos fechar com Catherine. Catherine. E eu gostei do primeiro slide do Eric Weiner. Let's talk about Catherine. Como se fosse uma mulher, né? Well, Catherine Deneuve, Michelle Pfeiffer, Catherine Deneuve. Tá cheio de gente chique assim. A pergunta é, Catherine, só relembrando, estudo randomizado, mais ou menos 1.500 pacientes. Pacientes recebiam o esquema, critério do médico, tinha algumas regras mínimas, pelo menos 9 semanas, com trastuzumab junto com químio. Mas quem não atingia PCR, e nós participamos desse estudo, foi randomizado então a TDM1 versus trastuzumab como agente único. E obviamente o estudo é incrível. Nós estamos falando hazard ratio de invasive disease-free survival 0,5. E é fácil lembrar, eu tenho uma memória péssima. 0,5 para invasive disease-free survival. Distant metastasis-free survival 0,6. Overall survival 0,7. O 0,7 é muito cedo ainda, obviamente não é significativo, mas o distant metastasis-free survival hazard ratio 0,6, que é um forte surrogate de overall survival, já é positivo. Então, claramente é practice changing. Então, pacientes que a gente vira agora, a gente vai forçar, discutir e vai mostrar para a seguradora. Fala, olha, eu posso manter um bloqueio duplo, faz a matemática do custo, versus dar TDM1 como agente único. Eu acho que se a gente fizer isso, eles vão entender a mensagem. Além do maior ganho, eu obviamente tenho provavelmente menor custo. Não, só 20% tinha tomado pertuzumab na neoadjuvância. Isso aconteceu com a gente porque acho que 7 doentes nós tentamos colocar no Catherine, todos eram PCR. A gente fala que não sobrou nenhuma célula. Não, era tudo PCR. Ok, Ju, muda a prática? Com certeza. Estava comentando agora que a gente tem discutido muito com nossos mastologistas que trabalham com a gente com relação à importância de encaminhar os pacientes para neoadjuvância
com tumores triplo negativos. Há um tempo atrás a gente falava também dos HER2 positivos, mas agora com a aprovação do Affinity a gente tem essa possibilidade de usar o pertuzumab. Mas agora a gente volta, né? Porque agora a gente tem a opção de usar o TDM1, quer dizer, a gente vai discutir, né, se as seguradoras permitirem, a opção de usar o TDM1 caso o paciente não tenha resposta patológica, né, completa. Então agora a gente vai para essa nova fase em que a gente vai rediscutir a questão da importância da neoadjuvância para a gente fazer essa avaliação, para poder trocar, ao invés de fazer o trastuzumab por completar em 1 ano, a gente vai trocar aí pelo TDM1. Eu concordo com a Ju, você não acha que voltou tudo de novo? Porque antes era assim, tempo negativo sempre, se você não encaminhar, eu atiro em alguma coisa. Agora, estamos no HER2 de novo. Ok, guys, eu tenho alguma coisa mais eficaz para fazer se não atingir PCR. Eu acho que a neoadjuvância volta de novo e, obviamente, a gente, acima de 2 centímetros ou linfonodo positivo, tenta discutir pertuzumab na neoadjuvância. Fica mesmo assim? Eu acho importante, agora vem mais uma questão para a neoadjuvância na doença HER2. Eu acho que uma questão importante da gente ressaltar é que esses pacientes tiveram mais toxicidade, houve mais descontinuação do tratamento adjuvante dos 14 ciclos de TDM1 prescritos no braço TDM1 em relação ao braço trastuzumab. A principal causa de descontinuação do tratamento foram os eventos grau 3, que foram trombocitopenia, aumento de bilirrubina, alteração de enzimas hepáticas. Então é muito importante que todos os oncologistas estejam realmente familiarizados a checar os hemogramas periodicamente nos pacientes que recebem TDM1. A gente acrescenta complexidade ao segmento desse paciente, mas realmente foi um ganho robusto, um ganho que vai ser usado na prática clínica, mas demanda que a gente fique de olho na função hepática, no hemograma, nas plaquetas, e o paciente vai ter um pouco mais de sintomas. Os sintomas percebidos pelo paciente, os mais comuns, fadiga e náusea, foram muito mais presentes no braço TDM1 em relação a trastuzumab, e mais, claro, a gente vai usar pelo ganho importante em redução dos eventos invasivos, principalmente a grande redução dos eventos à distância, que a nossa grande preocupação são os eventos que levam a vida dos nossos pacientes. Surpreendeu que não houve menos metas cerebrais no braço TDM, o Eric Weiner mencionou isso e me chamou a atenção também, uma vez que é uma droga ativa em meta cerebral. Mas de qualquer forma, eu acho que a Ju falou bem. Agora, vamos reeducar de novo nossos mastologistas. HER2 positivo, além do triplo negativo, voltamos ao que era antes. Vamos discutir neoadjuvância primeiro, porque eu tenho uma nova abordagem altamente eficaz para usar pós-cirurgia. Dos pontos que o Dr. Weiner estava comentando agora é com relação ao pertuzumab, né? Eu acho que isso não vai mudar muito a nossa prática de usar o pertuzumab, né, o adjuvante, porque é improvável que os pacientes que não tiveram resposta patológica com o uso de pertuzumab não poderiam se beneficiar de qualquer forma, por mais que tenha sido um número menor, não tão grande de pacientes que haviam usado pertuzumab na neoadjuvância. Provavelmente esses que não tiveram resposta patológica completa devem se beneficiar também com a troca para o TDM1 ao invés de manter o pertuzumab e o trastuzumab. Eu especificamente fui olhar o hazard ratio no paper do New England e é quase idêntico, é 0,49 para quem não tomou pertuzumab e 0,54 para quem tomou, quer dizer, não há diferença. O grupo que tomou o forest plot mostra um alto grau de homogeneidade no ganho. Então, eu acho que para mim ficou claro, eu tenho uma molécula bastante ativa e esse é o que eu vou fazer de agora em diante. Guys, findamos. Vejo vocês daqui a pouco.